Então vamos lá? Bom, quanto custa a felicidade? Um vídeo que nunca foi visto antes na internet brasileira, que dirá em canais de investimentos, né? Ninguém nunca falou sobre esse assunto. Quanto dinheiro você precisa para ser realmente feliz? É importante mencionar que eu estou preparando esse vídeo aqui, na verdade, desde a primeira turma da UVP. Eu separei sempre um pouquinho dos alunos ali e ia perguntando para eles quanto eles gastavam por mês e algumas perguntas a mais que eu vou mostrar para vocês aqui. E aí eu recolhi todas essas respostas ali que eu colhi ao longo dos anos. Não é uma pesquisa imensa, ela poderia ser muito mais relevante do que isso, mas ela é uma pesquisa que tem um nível de qualidade muito interessante, eu vou mostrar para vocês isso aqui. Então eu vou conseguir responder para você quanto você precisa para ser feliz, uma coisa complicada, né? Quanto você acha que a pessoa precisa para ser feliz? Depende muito da vida da pessoa, o que para ela é importante, né? É isso, vai depender o que para ela é importante. Se você tem o que é importante para você, funciona. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, deixa aquele like na confiança. O objetivo da pesquisa é não responder a pergunta desse jeito. E se você não é o Sardinha Raiz ainda, considere se inscrever nesse canal e deixar o seu like só depois que o vídeo te agregar de alguma forma. Até lá, segura a sua mãozinha aí. Casé, quanto você acha que a pessoa precisa para ser feliz? Eu acho que ela precisa, não de dinheiro, de mais coisas do que dinheiro. Foi filosófico. Foi filosófico. Segura. Mas é isso. O que a gente fez foi o seguinte, fazer uma pesquisa. Então eu vou mostrar para vocês já direto aqui o que essa pesquisa perguntava, né? E é uma pesquisa que colheu diferentes fontes de informações de diferentes perfis de pessoas. O que eu queria fazer? Por exemplo, se você fizesse uma pergunta ampla, né? Ah, você é feliz? Sem olhar o perfil de renda, por exemplo, a gente não conseguiria delimitar qual faixa de renda é mais feliz ou mais triste. Estaria tudo misturado ali. Então o que eu fiz foi fazer algumas perguntas que dizem respeito ou à segurança ou a coisas que comumente a gente acredita que traz felicidade e realmente perguntar o quão feliz a pessoa se sente com relação à própria vida. Eu fiz isso tudo de maneira anônima para que não fizesse sentido para as pessoas ter um motivo para mentir sobre isso nem nada. Então era uma pesquisa completamente anônima que eu fui recolhendo ao longo de muitíssimos anos. E por que eu fiz isso ao longo de muitos anos? Porque muda muito conforme o sentimento que as pessoas estão no momento. Quando eu peguei, por exemplo, um período pós-eleitoral ali, que eu fiz essa pergunta para uma das turmas da UVP, para um pedaço dessa turma, as notas eram totalmente pessimistas ali naquele momento. E aí todo mundo tava frustrado com outra coisa. Na Copa do Mundo deu diferença. Eu fui vendo isso. Então eu tentei descartar esses períodos e fui colhendo aos poucos, em momentos de maior tranquilidade ali. É óbvio que isso é uma pesquisa que não tem nada de científico nesse método, né? O que eu tava tentando fazer não era chegar no período científico, eu queria chegar numa resposta. Porque um problema subjetivo, eu precisava de uma resposta subjetiva. Então nós temos aqui pelo menos uma resposta subjetiva para te falar quanto custa a felicidade. Então quais são as perguntas que foram feitas, né? E que hoje em dia até teria mudado, mas aí eu já tinha recolhido muitos dados, então foi isso. Então, até o dia de hoje, eu tinha colhido 380 respostas e eu colhi escolhendo pessoas específicas para fazer essa pergunta ao longo dos meus atendimentos ali, né? Então, depois disso, eu queria pegar mais ou menos 380 respostas também gerais, da comunidade de modo geral, sem selecionar quem poderia responder ou não. Então, eu peguei pessoas aqui da empresa que enviesaram a pesquisa, eu tive que remover um pouco, porque o índice de satisfação aqui da empresa é um pouquinho maior. E por que é um pouquinho maior? Porque as pessoas, elas vivem mais tranquilamente aqui. Goiânia tem uma referência diferente, o fato da empresa ser um pouquinho mais tranquila, mais flexível, alterou o índice de felicidade, e também o fato disso ter sido mandado no grupo da firma, também talvez o povo respondeu um índice de felicidade maior, então eu tive que descartar as respostas da empresa. Aí a empresa pergunta, você é feliz? Aí o povo vai falar que não, né? Claro que não, o povo pensa que eu tô colhendo o nome deles de alguma maneira, então talvez responder enviesado eu excluí os dados aqui do pessoal da empresa. Foi bom vocês tentarem ajudar, mas não adiantou muita coisa não. Aí então quais são as 6 perguntas muito simples? Quanto você gasta por mês? Por quê? Porque eu não quero saber se a pessoa ter mais dinheiro ou não é o que influencia. Eu quero saber quanto ela gasta por mês, entendeu? Porque aí com quanto ela gasta relacionando com o índice de felicidade dela, eu gasto 20 mil e sou feliz 10. Ou eu gasto 5 mil e sou feliz 10. A pessoa pode ter 1 milhão, mas pode gastar 5 mil. Quanto gasta é mais importante do que quanto você tem, pra gente saber. Porque não tem um número do dinheiro que eu tenho que ter. Se eu não tô usando pra nada, é fator psicológico. Não é o quanto dinheiro eu preciso pra comprar a felicidade. Concorda ou não? Concordo. Ainda bem que vocês estão aqui pra concordar, porque senão a gente tava lascado. Você fala, não concordo, tem que voltar 2 anos. E aí, existe a pergunta, você se sente realizado com a sua vida atual? Uma pergunta importante, né? E essa é a segunda pergunta. Agora, presta atenção na malandragem. E aí, você tem filhos? Eu pergunto pra pessoa depois. Por quê? Eu também queria saber
se ter filhos aumentava o índice de felicidade mais ou menos, por exemplo, que a renda. Então eu podia excluir as pessoas que não tinham filhos ou colocar elas que não tinham filhos e posso gerar um dado muito interessante. Você possui um imóvel próprio? Eu perguntei pra pessoa, eu queria saber se ter uma casa dá uma diferença na vida da pessoa. Por quê? Porque uma casa, de certa forma, ela dá uma segurança. Você acorda sabendo, por exemplo, que você não vai morar na rua, né? Que ninguém pode pedir sua casa e tal. De certa forma, acho que pra mim essa pergunta é um viés maior, porque eu mudei muitas vezes de casa porque não tinha casa própria e aí morava de aluguel. Eu não gostava de mudar todo ano. Acho que eu fiquei meio enviesado com essa pergunta, mas eu queria saber se o imóvel... Acho que o imóvel é uma das coisas que o brasileiro considera importante de se ter. Eu queria saber se era de fato. E de onde vem sua renda? Isso aqui é uma pergunta que eu achei que era pertinente. Aí as respostas são empresa própria, emprego ou investimentos. Gente que recebeu herança ou vive de investimentos porque juntou dinheiro, e perguntei isso também. Então são 4 respostas possíveis. Eu vivo provenientemente da renda que eu mesmo gerei ao longo da vida, né, e tal. E aí eu questionei as pessoas também, novamente, de 0 a 10, que nota você dá para sua vida atual. Um era, eu me sinto realizado ou não me sinto realizado, que é muito simples de responder. E o outro era, que nota de 0 a 10 que você dá. Então qual o tamanho da realização que você tem com a sua vida? São perguntas muito diferentes. E aí, tem gente que respondia, isso aqui foi feito também para eu desconsiderar algumas respostas. A pessoa respondia, me sinto realizado. Quando ela dá nota, ela dava 4. Peguei ela na benguela. Não tá falando a verdade. Bom, os dados consolidados disso acabaram ficando assim. Você se sente realizado com a sua vida atual? As pessoas, 51% responderam que sim e 49% responderam que não. A renda média dessa pesquisa, importante a gente mencionar, a renda média dessa pesquisa é de R$8.000 por mês, que é a renda do pessoal média que entra na UVP e a renda do pessoal média que tá aqui no canal também, né? Então tem tanto gente que tem muito mais dinheiro e tem gente que tem muito menos dinheiro, mas a renda média ficou em torno de R$8.000 por mês. É 8.150 e alguma coisa. Você tem filhos? 36% tem filhos e 64% não tem filhos, o que me impressionou bastante mesmo, porque eu achava que a maioria das pessoas tinham filhos. Você possui um imóvel próprio? 42% tem imóvel e 57,6% não tem imóvel. E tudo era imóvel quitado, né? De onde vem a sua renda, né? Aqui faz sentido, do meu trabalho 87%, empresa própria 20%, majoritariamente dos meus investimentos conquistados com recursos próprios 7%, herança dos meus investimentos, que ele vive do investimento, mas foi de herança, 3%. E aqui tem um dado muito interessante que a gente vai abranger depois disso aqui. E aí, mas só uma observação, né? De 0 a 10, que nota dá pro seu relacionamento? Quase ninguém dá nota 3 e 4, né? Então ficou ali, a média ficou 7,1. E aqui, nos dados, né, 27% deu nota 10, 24% deu nota 8, que são as maiores notas. 0 também foi 15% relacionamento amoroso, né? Não é tanto. De 0 a 10, qual a nota que você dá pra sua vida familiar? Aí pouca gente tem coragem de dar 0, né? Quase ninguém quer se considerar um péssimo pai, uma péssima mãe ou um péssimo filho no geral, então as notas ficam acima ali, a média ficou 8,1, né? E de 0 a 10, que nota você daria para sua vida atual? Muito me impressionou, pouquíssimas pessoas, né? Praticamente ninguém, na verdade, nem chegou a pontuar estatisticamente, ninguém deu nota 0 a 4 aqui, então majoritariamente a gente estava falando de um público mais realizado. E aí, aqui vinha o primeiro viés dessa pesquisa. Quando você fala de pessoas que estavam fazendo a UVP ali e que começaram a controlar a própria vida financeira e etc., é óbvio que controlar a vida financeira melhora a sua sensação de felicidade com relação à sua própria vida. Para vocês terem uma noção, eu peguei isso aqui depois que eu tinha esses dados e aí eu mandei a mesma pesquisa, só que dessa vez no Telegram. E aí os dados vieram completamente diferentes com relação a de 0 a 10 que notas dá pra sua vida atual. Tinha muita gente com 0, 1, 2, 3 e 4. Então a vida financeira organizada, ela impacta frontalmente com relação aos índices de felicidade. Pelos dados aqui preliminares, a gente poderia dizer que as pessoas que organizaram a própria vida financeira, elas têm o dobro aí de felicidade do que quem não organizou, né? É muito interessante esse número aqui. É muito interessante mesmo. Então, eu pensava, por exemplo, na hora que a gente vai analisar esses dados aqui, que as pessoas que têm filhos teriam um índice de felicidade ou realização maior com relação à própria vida do que aquelas que não têm filhos. E aí os dados mostraram pra gente outra coisa. Das pessoas sem filhos, por exemplo, 63,47% se sentem realizadas, contra 54,13% das pessoas com filhos. Então deu uma diferença muito grande nessa relação aqui. Não muito grande, na verdade, é uma relação muito próxima, na verdade, mas é uma diferença muito grande daquele imaginário popular. Então, ter filhos representa necessariamente se sentir realizado? Não.
não tem a ver especificamente. Você pode ser realizado com ou sem filhos, aparentemente é a mesma coisa. E aqui tem um viés também que a gente tem que observar, porque como a gente não recolheu a idade das pessoas, mas o público da UVP é um pouco mais velho, né? A média principal de idade vai dos 30 a 50 anos ali, seria a faixa maior, né? Mas se a gente pegar essas pessoas talvez de 60 mais sem filhos, talvez a gente tivesse outro viés, né? Talvez mais pro fim da vida os filhos façam mais diferença. Mas aí seria uma pesquisa que não tem a ver necessariamente com o tema que eu queria abordar aqui, mas eu achei curioso. Então, quando a gente vai pegar no quesito imóveis ali, eu fiquei um pouco surpreso com a contraposição, quando você vai misturando os dados ali. Aí eu fiz uma seleção diferente, porque quando eu coloquei dos realizados, geral, que tinha nota acima de 6 ali, a discrepância era até menor. Então, se você considerar só de nota 6 a 8, por exemplo, 56,38% das pessoas realizadas, que estavam entre o 6 e o 8, elas tinham um imóvel. Das pessoas muito realizadas, ou seja, nota 9 e 10, já era 73,47% tinha um imóvel. E quando você vai pegando isso, realmente ia caindo mesmo. Então, quando a pessoa tinha um imóvel, a tendência era que ela fosse mais realizada. Agora, também tem a ver com o ideal de realização que a gente tem de vida sendo brasileiro. Porque se eu falo pra você, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, é o que as pessoas sempre falam pra falar que a vida delas tá boa, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um salário legal. Então, talvez as pessoas que têm uma casa, elas se sintam impelidos a responderem que são mais realizadas, porque elas estão mais felizes de alguma maneira. Então, é interessante esse dado. Mas aí o imóvel próprio, então, ele faz muita diferença, né, na hora de definir sobre a felicidade. Uma coisa que me impressionou é que a tendência que eu imaginei sobre o relacionamento amoroso, eu achei que ia se cruzar com os dados de ter filho ali, por exemplo. Então, eu pensei que as pessoas que tinham um relacionamento, né, seriam um pouco mais felizes, talvez, né? Porque no caso dos filhos se reverteu ali de uma maneira. Mas não. As pessoas que têm um relacionamento amoroso muito bom, elas também costumam dar uma nota para a vida atual muito bom. Foi um dos fatores mais importantes de todos aqui. Aquelas pessoas que definiam que tinham um relacionamento amoroso legal, né? Que davam ali entre nota 6 e 10 para o relacionamento amoroso, elas costumavam também dar nota 6 e 10 também para a relação que elas dão com a nota de vida atual. Então, quanto melhor o relacionamento, necessariamente maior essa pessoa avaliava a vida, o status de vida dela. Então, o relacionamento ele se mostrou mais eficaz até do que o imóvel e do que todas as outras coisas, sendo que das pessoas que marcaram nota 9 e 10 para relacionamento amoroso, ou seja, das muito realizadas no relacionamento amoroso, 95,78% das pessoas que marcaram nota 9 e 10 para relacionamento amoroso também marcaram nota 8, 9 ou 10 para a vida atual delas. Então, o relacionamento amoroso ele tem uma capacidade de influenciar mais a sua vida, talvez, do que ter um imóvel, ou do que ter um filho, por exemplo. Olha que doido. Ter uma namorada, ou um namorado muito feliz ali, ou ser casado... O ser humano tá transando, tá feliz. Mas faz sentido. E aí eu fui até questionar, a pesquisa eu tô conduzindo há muito tempo, eu fui questionar um pessoal mais católico, religioso ali, e eles estavam me falando que faz sentido, porque a pessoa, ela sente que os filhos, eles são frutos de uma relação, né? Então, quando você tem uma relação muito boa, não é que obrigatoriamente para ser feliz você precisa ter uma relação boa. Teve gente que tinha 0 na nota amorosa também, e aí é isso que eu queria entrar agora em questão, e que também foram muito felizes. Mas quando você tem um relacionamento amoroso, os filhos são um fruto daquele relacionamento, e se isso tá funcionando, a relação com seus filhos fica melhor, e tudo fica melhor. Agora, com relação a gente que deu 0 pra nota de relacionamento amoroso, ou seja, pessoas solteiras, o índice de felicidade delas é bem próximo a das pessoas que têm um excelente relacionamento amoroso. Então, ou solteiro, ou num relacionamento legal. O pior status possível num relacionamento merda, que abaixa drasticamente sua qualidade de vida. Eu tô nessa faixa aí. É o famoso antes só do que moca. Mas é real, porque aí 87,33% das pessoas que marcaram 0 no relacionamento amoroso também marcaram nota 9 ou 10 no quesito de realização com a vida. Doideira, né? É porque se você tá solteiro... Agora, no meio, de tudo. O povo do 5, do 2, eles lascaram tudo. 5, 6, 7 e 2 ali, que foram algumas respostas que a gente teve, eles lascaram um pouquinho mais a qualidade de vida deles. Aí a gente vai olhando isso aqui tudo até que chega no veredito, né? O dinheiro traz felicidade? Que é o que a pergunta que a gente tinha o objetivo de responder desde o começo. O que vocês acham? Traz felicidade. Eu acho que sim. Traz felicidade. O dinheiro traz felicidade ao limite de 20 mil reais por mês. É a hora que deixa de estar correlacionado. Ou até a faixa de renda específica ali, até chegar no 20 mil, vai subindo gradativamente, junto com as respostas vai subindo o dinheiro. Então, assim, a pessoa que gasta 5 mil, a pessoa que gasta 7, ela vai dando uma nota mais alta pro índice de felicidade dela e vai dando uma nota mais alta pra todas as outras coisas na vida dela também. Então, ela foi dando uma nota melhor pro relacionamento amoroso, pro relacionamento familiar,
avaliar. Quanto mais dinheiro a pessoa tinha, melhorava as outras notas e, consequentemente, melhorava essa relação dela lá no final. Mas, quando chega em 20 mil, isso descorrelaciona. Você tinha gente que gasta 100 mil por mês, ou que gasta 70 mil por mês, e que marcava uma realização de 7, por exemplo. Então, não subia incrivelmente. E aí a gente chega na receita perfeita pra felicidade, portanto, que é, ou você fica solteiro, ou você arruma um relacionamento bom. Você não necessariamente precisa ter filhos, mas pode ter filhos. É bom que você tenha um imóvel e que você gaste aí pelo menos uns 20 mil reais por mês. Esse é o ápice da felicidade. Então, quanto dinheiro você precisa investir para ser feliz? Seria para você ter uma renda passiva de 20 mil. É o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Pô, tem um trabalho do fazer isso aqui. Eu queria ter apresentado os gráficos mais bonitinhos para vocês, mas eu ainda vou colher mais dados. Vou deixar essa pesquisa aqui em algum ponto dessa descrição pra gente colher mais dados e quem sabe fazer isso com maestria no futuro. Quando eu comecei a colher esses dados, eu não tinha pensado muito bem no que eu tava fazendo e depois já tinha ido longe demais para arrumar. Então eu vou modificar as perguntas agora. Eu quero fazer perguntas que me permitam tirar mais dados disso e no ano que vem, lá no fim do ano, na verdade, naquele vídeo especial, quem sabe a gente possa publicar uma pesquisa mais legal sobre usuários do canal e não sobre alunos da UVP especificamente, que isso aqui serviria pra gente, a gente queria entender, né, dentro ali dos conselhos que a gente dá de vida e etc, um monte de coisa. Essa pergunta não foram só essas, a gente fez várias perguntas ao longo da UVP e isso aqui é só um terço, um pedacinho dessa conclusão. Mas, cara, é incrível que a gente tenha descoberto, é incrível mesmo que a gente tenha descoberto em cada um dos casos, né, que você ter uma renda de 10 mil reais ali, por exemplo, já é um ponto de vida muito confortável. Teve gente, muita gente que já passava dos 10 ou 15 mil reais ali e que dava 10 pra vida, realização pessoal. É um percentual gigantesco, né? E é muito difícil uma pessoa com menos de 7 mil reais ali ter dado 10. Quase não teve casos, pra você ter noção. Nesse número, primeiro foi 380, depois eu peguei mais um pouco e tal, chegou a mais de 1.000 pessoas no total ali. A gente quase não encontrou resposta de gente realizada com menos de 7 mil, 8 mil reais por mês, pelo menos, né? As pessoas ganhavam muito menos, elas tinham dificuldade em todas as esferas da vida. Parece que impacta o amoroso, impacta tudo. O que não diz muito, porque a gente não fez uma pesquisa científica, etc. Mas diz bastante, parece coincidir com o pensamento que a gente tinha. Fora alguns detalhes, parece coincidir muito com o senso comum, né? Que tem uma casa e tal, algumas coisas coincidem muito com o senso comum. Eu fiz aqui um entendimento, né, disso, a gente tentou analisar, foi cruzando todos esses números. Eu vou botar também muito mais pro futuro, porque esse vídeo é atemporal, mas pro futuro eu vou editar aqui, botar uma planilha onde você pode consultar todos os dados que a gente recolheu e da forma como a gente recolheu, porque eu acho que pode ter gente que pode apresentar outra análise desses números que eu acho que seria legal também. É um tipo de coisa que eu acho bacana, né? Da gente fazer, pra gente poder entender melhor o que a gente tá fazendo, tem que conhecer as pessoas. Então, por que eu acho que esse número é mágico também depois de ver esses dados? Quando você lança isso no orçamento doméstico, você vai chegar num lugar muito legal. Olha isso. Isso aqui é a planilha de orçamento doméstico da UVP. Normalmente na UVP a gente diz que uma pessoa ela tem que gastar 40% com os custos fixos dela, 10% com conforto, 10% com meta, 10% com prazeres, 25% na liberdade financeira e 5% no conhecimento. Só que essa pessoa que a gente estava perguntando aqui é para gastar esse dinheiro. Então, teoricamente, a pessoa que vai viver de renda e já tem esse dinheiro, ela não precisa mais investir 25% na liberdade financeira, né? Então, a gente poderia até mexer nessas métricas aqui, mas vamos considerar o que a pessoa tá vivendo ali normal, né, com esse dinheiro e ela considerou que ela gasta o dinheiro que ela aporta ali na liberdade financeira pra gente fazer jus aqui, porque a gente não perguntou no que gasta, que foi um erro da pesquisa ali, que ela começou a ser feita muito atrás mesmo. Deveria ter feito ela muito melhor. Então, essa pessoa que tem um imóvel próprio, que foi o que aconteceu aqui na maioria dos casos, ela teria 8 mil reais pra gastar de custo fixo. Porra, uma qualidade de vida realmente muito legal, né? Tá muito massa. 8 mil reais pra você gastar só de custo fixo, que você tá falando assim, pô, pagar um carro, comprar comida pra minha casa, comprar os móveis básicos, dar aquela reformada na casa, cara, só custo fixo 8 mil. Essa pessoa teria 2 mil reais ali, por exemplo, pra gastar com conforto. Então, pô, pra ter uma diarista que ajuda na limpeza, pra ter um carro mais legal, às vezes, né? Uma parcela mais cara de carro, se ela quiser trocar de carro todo ano, ou alugar um carro, ou dar uma grana legal. 2 mil reais por mês pra ela juntar ali com as metas dela. Então, se ela quiser fazer uma viagem no fim de ano, dá pra fazer uma viagem aí de 24 mil no fim do ano. Ou 2 viagens de 12 por ano. A pessoa tem ali 2 mil reais pra gastar com prazeres todo mês. Dá pra ir no boteco aí toda semana e gastar 500 por semana. Legal, né? Dá pra ir em restaurante várias vezes. Poxa, realmente um negócio legal. Ela tá investindo 5 por mês. E aqui, considerando que ela já ainda tá na fase de construção de renda, né? Eu coloquei que ela tá gastando 5 mil desse dinheiro com liberdade financeira, o que pode não ser o caso. Porque eu perguntei gasta. Eu não falei gasta com o quê? Se eu tivesse falado gasta com o quê, talvez a gente teria um dado mais limpo, né? Mas eu perguntei gasta. Então essa pessoa pode estar gastando, considera só o que ela gasta mesmo. E ela não precisaria investir isso aqui. Pode estar gastando uns 20 mil. E ela ainda teria 1.000 reais para investir em conhecimento, fazer um curso, alguma coisa. É realmente um nível de qualidade de vida muito legal. E aí a gente precisa responder
realmente a pergunta do título. Quanto eu preciso investir para chegar a ter 20 mil reais lá no futuro, para chegar a poder ter essa planilha aqui? E na verdade melhor que essa planilha, porque aí eu poderia, né, zerar aqui liberdade financeira, dobrar o meu conforto, né, botar pelo menos até uns 25 aqui, e ainda poderia gastar mais 10% com metas para fazer uma viagem, ou 10% com os prazeres, se eu gosto mais de ficar na minha cidade e beber no boteco. Então, o orçamento aqui já vai para um lugar muito doido, vai para um lugar que você tem 5 mil para gastar com conforto ali. O cara já pode ter uma BMW, né, que já dá para dar uma manutenção ali, as metas já dá 4 mil, aí já é uma viagem de uma grana, né. Dá para passar um mês fora de casa todo ano, em qualquer país do mundo praticamente, com algum nível de conforto. Não dá Dubai, talvez, lugar mais caro assim, mas o resto dá. Portugal, Itália, Estados Unidos, tudo você vai. Então isso aqui já dá um conforto pro cara. Quanto tempo eu demoro para chegar nisso, né? Nesse índice que traz a felicidade para essas 500 pessoas aqui, desse poder observacional, né? Foi muito mais, mas assim, vamos considerar que foi um estudo com 500 pessoas. Então, como é que eu posso chegar nesse lugar, né? O que eu preciso? E aí, aqui vem uma questão interessante. O cara investindo R$ 2.500 por mês, por exemplo, vou fazer simulação com vários valores, considerando uma taxa de juros de 8% ao ano. 8% ao ano eu estou descontando inflação e já estou considerando reinvestimento de dividendos, juro composto, eu estou considerando tudo, gente, é 8% mesmo. Ah, Raul, não posso usar na minha simulação 12%, a rentabilidade da minha carteira menos inflação? Poderia, mas aqui eu preciso de um número que eu possa dar um número aqui para a pessoa que ela não vai se surpreender lá na frente. Então, considerando isso, num período de 10 anos ali, essa pessoa chegaria ali a um patrimônio de 455 mil reais. Ainda seria 2.897. Está muito longe aí dos 20 mil por mês. Num período de 20 anos investindo nesse valor, ela tá com 1 milhão. Ó, ela ainda tá longe, ó. Ela ainda tá em 9 mil ali. Falta o dobro, né? Aí, sim, num período de 25 anos, ela tá chegando mais próximo ali. Essa pessoa, ao longo de 25 anos, então, ela chegaria aí nos 14 mil. Ainda tá longe, mas já daria pra chegar naquela fase. Investindo 2.500 só, já daria pra chegar naquela fase que ela tá ali, naquela zona de conforto, reinvestindo em liberdade financeira, né? Então, naquele primeiro nível que eu mostrei, investindo 2.500, então, ao longo de 29 anos, essa pessoa chegaria aos 20 mil reais por mês. É difícil chegar nesse lugar. No lugar mais feliz ali, na nota 9,10 da maioria das pessoas da nota 9,10, no índice da maior felicidade possível. Agora, se você começa isso aqui com um investimento maior, eu vendi um lote, alguma coisa, você reduz esse período drasticamente, né? Você vai reduzindo aqui e vai chegar nisso cada vez com menos tempo. Quanto maior for o seu aporte inicial, menor. Para você que já ganha um valor legal, para você que já tem um salário muito bacana e tal, é muito rápido para você chegar nesse lugar. O cara que investe ali 5 mil por mês, que é pouquíssimo, quase ninguém, então ele chegaria nesse valor aí em uns 20 anos ali, onde ele passaria até essa renda. Então, a questão é, significa que você realmente tem que atingir os 20 mil reais fixos por mês ali, ou os 15 mil reais fixos por mês? Não, é o que eu disse pra vocês. As pessoas que gastavam 10 ali, ou 12, ou 13, estavam muito marcando já 9, 10 de índice de satisfação. É que esse aqui, dentro desse recorte que a gente fez, ele foi essa faixa de renda, né, que vai ali dos 17 até os 23, 25, é a faixa de renda mais feliz de todo o espectro. Não é que o cara que passou muito disso, ele seja muito mais feliz também. Em diversas análises, inclusive, acima de determinado valor, o índice de satisfação caía ali, o índice de realização com a vida caía. Não sei especificamente por quê, o que eu tô falando é um viés, é um estudo com pouquíssima gente, tinha poucos casos de cada perfil de renda, mas foi isso que o estudo mostrou pra gente. Eu vou fazer um estudo maior e vou trazer esses dados mais consolidados pra vocês. O que você acha que seria interessante perguntar nesse novo estudo pra gente publicar no fim do ano? E aí eu queria preparar um BI também, vou preparar um Power BI e tudo, é porque eu tava ansioso pra publicar isso aqui, né? Já tinha muito tempo que eu não tinha feito nada com esses dados, então eu tirei a tarde hoje e fui fazer algumas contas, mas eu quero de vocês saber que pergunta que a gente faz nos próximos para melhorar esse estudo e pra gente realmente poder chegar nesse nível com um pouco mais de assertividade. Você que é um estatístico aí, alguma coisa, se puder falar pra gente como é que a gente poderia fazer uma pesquisa séria disso mesmo, desconsiderando talvez alguns dados ou considerando outros, eu vou agradecer vocês. Agora, obrigatoriamente, a coisa que mais está relacionada à felicidade é se organizar financeiramente. Foi o que a gente viu que mais dá diferença, porque a diferença entre as pessoas de fora e as pessoas da UVP era maior, que era o que eu queria provar desde o começo do estudo. Então, se você quiser fazer parte das pessoas mais felizes do país, o que eu te recomendo é entrar em auvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, a gente vai te ensinar a investir, você vai entrar nesse seleto grupo ali das pessoas que estão realizadas com a própria vida, né? Independente do valor que você tem, a gente pode garantir aí, por esse estudo aqui, que pelo menos quase o dobro da sua satisfação atual você vai chegar. Não sei em que ponto você tá da curva, mas você vai conseguir aumentar e vai ser muito interessante para você. Então vai lá, auvp.com.br, se você for aprovado no processo seletivo, vai ser um prazer
talvez te ensinar a investir. Lembrando que se você não ficar satisfeito depois da conclusão, a gente garante 100% do seu dinheiro de volta. E aproveitando que lá também tem uma comunidade onde você pode encontrar um crush ou uma crush pra aumentar mais ainda a sua O seu índice felicidade. de felicidade. Tem que ser e é um crush bom, porque um crush bosta dá merda. Então tá aqui, inclusive, o pessoal falando aqui sobre dinheiro e felicidade. Esse tópico, quero agradecer aí a todos os alunos da UVP que me ajudaram hoje na reta final. Eu queria pelo menos fazer com 500 pra não ficar tão pouco, né? Eu demorei acumulando isso aqui, fui fazendo manual, porque eu queria fazer uma seleção. Comecei esse troço todo errado. Demorou um tempo pra eu ter coragem de consolidar isso aqui, mas depois que eu queria tirar pra trazer pra vocês, que a gente vai melhorar, né? Demorei demais pra publicar a versão beta, né? Então tá aqui as pessoas, espero que dê pra responder de forma anônima, a Bárbara, o Raí, o McLovin, não é possível que ele tenha esse nome mesmo, o Rafael McLovin, deve ser, porque é o nome de cadastro que fica. Será que seu nome é McLovin ou você colocou no filme? Deve ser MC Love. Talvez ele cadastrou-se assim. Raí Nunes, o Edilson Luiz, Pauline, a Mariana Favaro, a Mari, Edilson Luiz, o Fabiano, a Elisandra, o William, o Flavião, o Adriano, que é moderador aí também, o André, o Thiago, todo mundo, obrigado a vocês, gente, por terem tido a paciência aí. E eu quero que você me comente aqui, se você quiser ganhar um presente no próximo vídeo, né? Tem isso, tá concorrendo a um presente aí. Você vai comentar aqui pra mim assim, ó. Qual o número que pra você representa o número que você precisaria pra ser feliz? Eu te confesso que os 20 mil pra mim ele deu. Eu olhei ali e falei, dá pra pagar as coisas, tudo que eu quero, dá pra beber no boteco, dá pra fazer algumas coisas. É óbvio que mais dinheiro é mais legal, mas assim, dentro do padrão de vida que eu vivo, se eu não tivesse que gastar muito dinheiro com outras coisas, com as outras pessoas, fosse só pra mim, acho que seria um bom valor. Comenta o valor e na frente paga minha felicidade. É isso, o valor e paga a minha felicidade. Eu acho que a partir de 10, se você não tem família, já é muito de boa, se você não tem família, 20 com familhinha ali, uma familhinha normal, 2 membrozinhos, mais uma esposa, tá, dá pra tranquilo, né? Mas comenta aí o que vocês acham. Foi bom trazer pra vocês aí. Beijo, tchau.